Senhores, enfim, chegou o momento de a gente atualizar o nosso artigo com as recomendações de PCs gamers que a gente recomenda, baseado aí no seu orçamento. Então vamos trazer computadores com configurações até 3.000, 5.000, tem 4.000 no meio, se não me engano, 7.000 e até 10.000 reais. Então dependendo de até onde vai a sua carteira, nós vamos tentar trazer a melhor forma que você pode usar o seu dinheiro, os melhores componentes que você pode trazer dentro desses valores. Então, roda a vinheta. Antes de a gente começar as nossas recomendações, chegou o momento Me Ajuda a Te Ajudar. Na verdade, quero convidar vocês a entrarem no Membros Adrenaline. É um canal onde você tem acesso a emoticons, tem acesso a novos conteúdos, pode nos ajudar a criar alguns assuntos, então a gente deixa os nossos membros escolherem um artigo que a gente vai desenvolver ao longo do mês e tudo isso ajuda o Adrenaline a continuar produzindo esse conteúdo que você está acompanhando aqui. Então, se couber no seu orçamento, dá uma ajudinha para nós. Bom, ok, vamos lá. O que nós vamos fazer aqui é indicar os componentes para você montar um computador dentro de determinados orçamentos, o máximo de performance que a gente consegue tirar dentro desses valores. Um detalhe, a gente não vai tratar aqui de algumas coisas como, por exemplo, periféricos, monitor, nem mesmo gabinete, que vai ser assunto pra gente, não vai entrar isso no orçamento. Isso porque o mercado tem uma variedade muito grande desses componentes e dependendo do que você quer jogar, o que você quer montar de computador, vai variar muito as peças. Se você quer montar um mini TX, é uma coisa completamente diferente de um gabinete maior. Se você quer um conjunto para jogar FPS, varia muito dos mouses e teclados que a gente recomendaria para alguém mirando no MOBA. Então, por conta dessa variação toda, essa parte a gente deixa com vocês. O que nós vamos ajudar vocês a descobrir é quais são os melhores hardwares para os games que vocês vão montar no seu PC ou quem sabe até atualizar a sua atual máquina. Então a gente vai falar mais dos componentes internos, processador, mainboard, memórias, esse tipo de coisa. Para o nosso primeiro patamar, nós vamos aí tentar enxugar ao máximo o orçamento e o jeito de fazer isso é ainda dispensar a placa de vídeo. As placas de vídeo estão ficando mais acessíveis comparada com o terror que foi o auge da pandemia. A gente ainda tem valores altos, mas eles já não são tão assustadores. E, igualmente, ainda o melhor jeito de você montar um PCzinho para começar a jogar e economizar o máximo que der é dispensar a placa de vídeo e pegar alguma opção que traga um processador que nele já tenha bons gráficos. E é por isso que a gente parte deste cara aqui. Este é o Ryzen 5 5600G. Ele é um processador de 6 núcleos e 12 threads, então ele é um bom processador. E ele vem combinado com os gráficos Vega 7. E aqui vem o detalhe, dá para jogar neles, mas vai um pouco devagar. A gente tem vários vídeos mostrando ele rodando diversos tipos de games. Então é um processador e um gráfico integrado que consegue rodar games mais leves, consegue principalmente buscar games um pouquinho mais pesados na resolução HD em qualidade mínima, games competitivos que costumam ser um pouco mais leves, você vai conseguir jogar bem CS, vai conseguir jogar Rainbow Six, você vai ter um conjunto de games que você vai conseguir e outros que até dá, mas você vai ter que abrir bastante mão da qualidade gráfica. Este cara aqui, na pesquisa que eu fiz, lembrando, este vídeo, dependendo do momento que você assistir, vai estar bem desatualizado em valores, então quanto mais tempo você demorou para ver ele, maior a chance de preços terem variado, tomara que para baixo. Nós temos ele por R$ 1.260. Ele é um processador relativamente caro, comparado com outros que nós vamos mencionar hoje, mas lembre, ele é o nosso processador e a nossa placa de vídeo, por conta da Vega que está aqui presente. Com ele, eu combinaria um cara como esta placa aqui. No artigo eu coloquei acho que uma B450, modelinho também da Gigabyte. O motivo de a gente estar escolhendo uma B ao invés de uma A é o seguinte. Os chipset A são das mainboards mais baratas para AMD, só que os chipsets com começo B são os que desbloqueiam a possibilidade de overclock. Não overclockaria o processador, o 5600G já tem um bom processador, mas a Vega tem oportunidades de ganho de performance. Você pode aumentar as frequências de operação dela e com isso você consegue enxugar uns FPS a mais. Para quem quer ver isso em ação, nós temos um artigo de como tirar mais performance do seu gráfico integrado e sim, tem oportunidades de ganho de performance se você subir as frequências de operação do seu processador. Mas essa não deve ser a sua prioridade. O próximo componente é as memórias. Esse é muito importante nesse kit aqui. Como nós não temos placa de vídeo, isso quer dizer que a memória de vídeo vai ser a mesma memória do processador. Então você não pode bobear, você tem que pegar memórias com capacidade suficiente, então, de preferência, 2 módulos de 8 GB, faça o total de 16 GB. Tem que ser 2 módulos para formar um dual channel. De novo, aquele nosso artigo otimizando gráficos integrados mostra o quanto isso é o maior salto de performance que você pode ter no gráfico integrado. E de preferência com frequências altas. Então, no caso dessa plataforma, nós temos suporte até 3.200 MHz. Então eu recomendaria 2 memórias de 8 GB de 3.200 MHz. Esse é o kit ideal para você montar junto com esse carinha aqui. Então,
Vamos com essas duas memórias. Eu encontrei 3.200 MHz, não tá caro na tecnologia DDR4, a gente acha aí por mais ou menos R$230 cada, então você consegue aí por 460 reais, eu sou de humanas, R$460 você consegue o nosso kit de memórias e não economize nele, porque senão você perde muita performance no seu gráfico integrado. E fechando a sequência, eu tô recomendando em todos os computadores, tá? Pro armazenamento, um SSD. Esse aqui é o NV1 da Kingston. No momento que eu fiz a pesquisa, um SSD de 500 GB do NV1 estava custando R$309. Tipo, é bem menos que R$1 por giga. E acredite, eu sei que dá para montar uma configuração com HD mais barato, mas vai fazer tanta diferença você ter o seu armazenamento em SSD. 500 GB já vai ser possível instalar bastante jogos inicialmente e você vai ter um computador super rápido para ligar, porque SSD é vida, basicamente. E aí depois você cogita ou pôr um HD para pôr jogos maiores, ou quem sabe comprar outro SSD, se os preços de SSD continuam tão maneiro assim, quem sabe a gente, enfim, dê adeus para aqueles discos que rodam. Fechando essa configuração, galera, recomendo uma fonte de 450 watts, o modelo da Cooler Master, o V450, por R$280. 450 watts está bem acima da especificação para só um processador, fontes bem mais fracas que isso levariam o 5600G e o resto dos componentes. Mas o motivo é que ele suporta até uma placa de vídeo de entrada. Inclusive vocês vão ver a gente repetindo esse componente por conta disso. Você quer saber o que dá para jogar com esses caras todos aqui? Então, nós temos já bastante vídeos com este carinha aqui. Vou tentar pegar sem derrubar o cenário. Não que tenha acontecido hoje. Este é o codinome PC da crise. É um computador que a gente montou baseado no Ryzen 5600G e tem bastante vídeo com ele. Então, se você quiser ver, de tempos em tempos a gente solta vídeos. Já encarou Elden Ring, já encarou Total War, Warhammer 3, só citando nomes mais recentes. Ele joga bastante coisa, mas você precisa maneirar na qualidade gráfica e é mais um começo, é por onde você começa, mas se você realmente quer investir no PC Gaming, você deve preparar para orçamentos mais altos. Mas aqui nós temos um patamar inicial. E se você quiser economizar um pouquinho, quer fazer um computador de Excel da vida, escritório, é basicamente essa config, mas você pode tirar um módulo de memória, então ao invés de 2 você coloca um, já tira R$230 desse orçamento, e tira o 5600G e coloca um Athlon. Um Athlon já vai 2 núcleos, 4 threads, com 8 GB de memória, ele já vai ser um bom computador para o seu dia a dia, para navegar na internet, planilha, essas coisas aí de computador mais básico, e isso vai reduzir bastante o orçamento, então ele vai cair uns 400, sobra 800, tira 800 aqui, tira 1.000 ali. Vai virar um computador de uns R$1.600, esse computador de escritório com o Athlon. E este computador aqui, o nosso primeiro, orçamento até 3.000, o hardware custa em torno de R$2.700. Então, essa configuração aqui que já deixa você jogar algumas coisinhas, sai uns 2.700, aí você põe aí um gabinete de mais uns R$200, já temos um gabinete completo, aí um PC na faixa dos 3.000. Mas vamos lá, vamos subir esse orçamento porque dá pra jogar melhor. Partiu! Aumentando o nosso teto em R$1.000 dá para fazer bastante mudanças. A primeira delas é que agora a gente não vai mais usar gráfico integrado do processador. A gente vai passar a usar um gráfico dedicado, uma placa de vídeo. Então com essa mudança a gente consegue pegar um processador mais econômico, mais baratinho que o 5600G, e é por isso que nós vamos com este cara aqui. Este é o Core i3 10100. Ele está aparecendo bem barato, ele está abaixo dos R$500 na pesquisa que eu fiz, e ele é um bom quad-core, 4 núcleos, 8 threads. É um processador e uma configuração que a gente ainda não sabe até onde vai. 4 núcleos pode começar a sentir o peso do tempo, mas neste exato momento, todas as principais franquias você consegue jogar num nível aceitável de qualidade. Então, qualquer AAA você tem mais de 60 frames, ele consegue ultrapassar esse valor, e games competitivos, até uns carinhas mais pesados como Warzone, não estão rodando mal nele não, ele está conseguindo aguentar os Battle Royale e tudo mais, com um nível aceitável de estabilidade e taxa de quadros. Então, é uma opção muito barata que alcança esses valores. Combinado com ele, você pode ir bem baratinho na placa de vídeo, na placa-mãe, porque ele é um processador pouco exigente, então você pode ir com uma placa de entrada, uma H410. Eu encontrei alguns modelos, as plataformas Intel estão mais caras que a AMD, então a gente economizou no processador, mas a placa-mãe saiu um pouquinho mais cara. Essa aqui eu encontrei na faixa dos R$500, algumas plataformas H410, as mais acessíveis. E memórias RAM, dá para você economizar, mas assim, de novo, e recomendo você pegar 2 módulos de 8 GB, então continuar mantendo essa configuração, principalmente para longevidade. Você até pode jogar algumas coisas em 8 GB, em single channel, mas definitivamente para você ter segurança que qualquer jogo vai rodar bem, 2 módulos de 8 GB.
não necessariamente precisam ser 3.200 MHz, porque dessa vez agora as frequências não estão vinculadas ao gráfico integrado. Então se você comprar, e inclusive esse Core i3 só vai ter suporte até 2666, você pode pegar uma memória de 2666, não necessariamente 3.200. O que me dá um pouco de preguiça é que a diferença de preço é tão baixa. Lembra que eu disse que estava uns 230? Então, trazendo esse tipo de memória vai para 220, tipo R$10, sei lá. Eu compraria memórias de 3.200 MHz mesmo assim, só pelo fato de que se eu quiser usar numa outra bancada no futuro que suporte, eu já tenho memórias mais rápidas. Eu estou economizando muito pouco comprando memórias a 2666, mas se você achar uma diferença de preço maior, vai com 2666, porque é o que suporta a plataforma Intel Core i3 de entrada. SSD continua. Coloquem SSDs nos seus computadores, por favor. Me agradeçam depois. Se você ainda está num HD, coloque um SSD. Não vou nem discutir esse tópico. Agora é hora de a gente falar das placas de vídeo. Então, com um orçamento de mais R$1.000 e a economizada que a gente deu no processador, a gente consegue entrar nas placas de vídeo de entrada atuais do mercado. Então, no caso de NVIDIA, nós temos este cara que é a 1050 de 4 GB, uma plaquinha de entrada que consegue suportar principalmente gameplay em Full HD, qualidade média, às vezes qualidade baixa, dependendo do game um pouco mais exigente, mas ela, em geral, e esportes ela ainda segura legal, que são games menos exigentes com a placa de vídeo. Dá para jogar bastante coisa na 1650 em Full HD, mas ciente, você vai ter que segurar legal a qualidade gráfica dependendo do game. E por parte da AMD, nesse segmento, nós temos este carinha complicado aqui. Outra placa de 4 GB de memória, então também não dá para ligar as texturas no Ultra, você tem que ir meio devagar em algumas configurações gráficas. Essa é a 6500 XT. Tem uns asteriscos nela, tá? Então, o primeiro delas é que é um projeto de notebook que a AMD teve mau gosto em algumas escolhas da especificação dela, então ela não tem tantas saídas de vídeo, tem só duas, talvez seja o bastante para você, DisplayPort e uma HDMI. Ela tem também a questão de que não tem um codec para gravar o seu gameplay, então se você está na dúvida entre as duas, descarte a da AMD se você está de olho em gravar os seus gameplays. Outra coisa para você ficar de olho é que essa bancada que a gente está montando é PCI 3.0 e essa placa tem limitações em PCI 3.0. A gente fez um gameplay, não faz tanto tempo, ao vivo, a gente testou um pouquinho do PCI 3.0, às vezes ela dá umas engasgadas em sistema 3.0. Então das duas, eu daria preferência para 1650, mas tem cenários que a 6500 XT tem mais performance. Ambas estão ali brigando no território dos R$1.600. Fechando com a nossa fonte de 450 watts, como eu falei, lá no PCzinho de entrada, dá para pôr umas plaquinhas de entrada naquela fonte. Não precisamos trocar, continua a Cooler Master V450 e, por fim, nós temos aqui um orçamento de R$3.600. Então, nosso teto de R$4.000, esses são os componentes que a gente recomendaria para você montar o seu PC. Já encara qualquer jogo, vai ter que maneirar na qualidade gráfica por conta das placas de vídeo de entrada e também você vai ter um processador que entrega performance, mas não necessariamente pega taxas de quadro super altas e fica de olho. A gente não sabe a longevidade dos quad-core e especialmente a gente não sabe, ele já é um pouquinho mais complicado de você fazer coisas em paralelo. Então se você for fazer stream, deixar um aplicativo fazendo a sua live, talvez ele sim um pouquinho, ele já não tem tantos núcleos e tantos threads quanto outros processadores um pouco mais robustos. Falando em robustez, vamos alargar essa carteira, vamos fazer alguns upgrades bem relevantes. E o primeiro deles vai ser do processador. Então, antes mesmo de eu começar a ir para ele, eu já quero destacar, caso você não queira ter essa incerteza sobre a longevidade do processador, vamos para o próximo patamar de preço que a gente já resolve isso. Bom, agora indo para o nosso próximo patamar e mirando nos R$5.000. Primeira coisa que a gente vai fazer é ganhar mais longevidade no processador. Então, ao invés do quad-core, nós vamos por um hexa-core. Este aqui é o Core i5 10400, processador de 6 núcleos e 12 threads. Então, a gente tem mais tranquilidade de que ele vai aguentar múltiplas coisas acontecendo ao mesmo tempo, porque ele tem mais núcleos e mais threads para dar conta delas. Frequências um pouco mais altas, FPS também mais altos que o Core i3. Já é um processador já bem mais robusto para você montar uma máquina gamer e até mesmo para quem está querendo trabalhar, renderizar vídeos. Ele aumenta o orçamento respeitavelmente, ele quase dobra o custo ali, comparado com o que está custando o Core i3, mas vale a pena, porque é um processador realmente com mais estruturas para dar conta dos gameplays. O mainboard não muda muito, tá? Pode continuar numa H. A gente até testou recentemente um Core i5 com um chipset H e costuma suportar, principalmente esses Core i5 aqui que não são da linha K, não são overclockáveis, não tem frequências muito altas. Uma plataforma H já deve resolver, se você preferir ter um pouco mais de recursos, mais conectividade e algumas portas adicionais, tem algumas diferenças nos chipsets. Talvez você encontre umas B da linha 400 que não sejam tão longe do preço, então já fica de olho já que você está subindo a plataforma, talvez você não gaste muito
consiga pegar uma mainboard um pouquinho mais robusta. Agora, na parte de memórias e SSD não vão mudar nada, continua 2 módulos de 8 GB e pode ser 2666, de novo, assim como o Core i3, este carinha aqui também só tem suporte a 2666, mas, como eu falei, a economia não é muito grande, talvez compre uma de 3.200 só para ter uma memória mais rápida, caso um dia você troque seu processador. E SSD de 500 GB, essa parte não mexe em nada. O que a gente tem que mudar agora é, com orçamento adicional a gente pode pegar uma placa de vídeo mais robusta. Então, para a gente jogar, vou sugerir aqui, nesse orçamento, começa a aparecer caras como a 2060 e a 3050 da NVIDIA. São 2 modelos que têm performance relativamente próximas, nós temos análise com as diferenças entre vantagem para Ray Tracing DLSS quando é 3050, um pouco mais de performance em outros cenários para 2060, as duas se encontram por preços muito próximos, então fica de olho em qual das duas você vai encontrar por um preço melhor. São 2 placas que são capazes de entregar Full HD com tranquilidade, você já vai jogar Full HD, qualidade alta, não vai mais ter aquela preocupação de baixar muita textura para qualidade baixa, já vai poder ligar no médio, no alto sem estresse. Vai poder habilitar o DLSS em games que tem suporte, isso é muito bem-vindo. E caso você prefira o lado AMD ou não está muito focado nessas tecnologias de Ray Tracing e DLSS, a AMD nesse patamar de preço vai ter esse carinha aqui, a Radeon RX 6600. É uma placa também nesse segmento de preço, então ela é encontrada ali na faixa abaixo dos R$3.000, todos esses modelos aqui que eu estou mostrando, e já tem um nível de performance para Full HD que é tranquilo. Você consegue configurar tudo em Full HD qualidade alta e ter a tranquilidade que o jogo vai rodar bem nessas placas. Nós temos análise, temos gameplays com todas elas, então você consegue dar uma olhada em qual que é a que melhor te atende. Dependendo de qual é o jogo, vai ter momentos que as Radeon são melhores, momentos que as da NVIDIA vão ser melhores em outros games, então fica de olho em qual é a sua prioridade. Mas eu sei que essas 3 placas, todas elas atendem muito bem quem está mirando em Full HD. E o único upgrade que a gente vai ter que dar nesse PC de 5000 é a fonte também. Então, como a gente subiu para placas de vídeo um pouquinho mais exigentes, o recomendado para cobrir todas essas 3 é uma fonte de 550 watts. Então, nosso orçamento subiu um pouquinho, era uma fonte antes que custava 200, quase 280 reais, agora foi para a faixa dos 370 reais, mais ou menos, um investimento adicional em fonte para ter a tranquilidade que não vai faltar alimentação de energia. Com tudo isso, eu estouro um pouquinho nosso orçamento, desculpa, mas ele fica na casa dos R$5.400 para você montar essa configuração, que daí já estamos falando de baita PC, tá? Um hexacore, com placas de vídeo que encaram qualquer game. Aqui nos patamares de R$5.000 talvez esteja o balanço custo-benefício dessa nossa montagem de PCs. Então, a partir dos 4.000 a gente já começa a jogar legal, mas eu acho que para quem está querendo um nível entre qualidade do gameplay e dinheiro que gastou, é potencialmente aqui que nós temos o custo-benefício mais alto desse vídeo, nesses componentes que eu miraria. Você pode também fazer um híbrido, como eu falei, o PC de 4.000 ao invés de gastar com o Core i3, gastar aqueles R$400 a mais e já está com o Core i5, você já tem um PC mais robusto e no futuro comprar uma placa de vídeo melhor, que é a 1650 ou a 6500 XT. Então dá para você fazer um pouquinho de híbrido desse patamar com um de 4.000, dependendo de onde está seu orçamento, e montar uma máquina para segurar um pouquinho mais, principalmente em games mais pesados que podem vir aí no futuro. Mas vamos lá, vamos continuar subindo, porque para a galera que tem mais grana, vamos para o próximo patamar. Ok. Chegamos aos R$7.000, agora nós já estamos com um orçamento bastante confortável. O primeiro upgrade que eu daria não é necessariamente em processador nem no restante dos componentes. Acho que o Core i5 10400 ainda combina muito bem com algumas placas desse segmento. Ela ainda vai segurar um gameplay um pouquinho mais alto aí, em taxas de quadro e tudo mais. Para o próximo passo a gente precisa quase duplicar esse orçamento. Então por enquanto eu não estou mexendo no processador, o Core i5 deve entregar um bom combo com o próximo componente que eu vou mostrar, que é a placa de vídeo. Vamos aproveitar esse orçamento mais elástico no lugar onde ele mais vai impactar na performance, qualidade gráfica e tudo mais em games, que é na placa de vídeo que nós vamos para este cara aqui. Esta é a 3060 Ti. É uma placa de vídeo que já começa a ter folga. Full HD já é passado para ela. Ela já é uma placa que roda com bastante competência a resolução Quad HD sem estresse. Comprar um daqueles monitores Quad HD 144 Hz, este aqui é um baita combo. Ela também vai segurar legal aquele monitor ultra wide que tem mais pixels na tela, ou um ultra wide Quad HD, por exemplo. É uma demanda maior de performance, então esse é um cara para você combinar com essa tela de mais resolução. E principalmente porque vai ter uma boa ajuda com DLSS em vários games, então até 4K ela consegue encarar em alguns cenários com a ajuda do DLSS. Traz o nosso orçamento para a faixa dos 4.200, então subimos aí o orçamento da placa de vídeo, nem tanto, se for ver que antes a gente estava quase nos 3.000, só que tem um salto bastante relevante de performance comparado com os modelos da faixa anterior,
E é um dos mais altos custo-benefício que existe hoje no mercado para a galera que quer uma placa high-end. Então, não indo em direção às 3080 e às 6900 XT da vida, mas uma placa já de performance alta. A 3060 Ti é uma das melhores que tem no mercado e não à toa estava lá no topo do nosso gráfico quando a gente brincou de tier list. Ela ficou lá povoando o Rank S e o Rank A por bastante tempo, porque realmente é uma placa muito boa, o nível de performance que ela entrega pelo custo que ela traz. E aí, fechando nossa combinação, a gente precisou subir um pouquinho a especificação de fonte, então foi para uma fonte de 650 watts, subiu o nosso orçamento para uns R$420 na fonte, e o resultado final é uma máquina que tem um custo total de R$6.800, mas é uma baita máquina. Agora a gente está falando de um PC com muita performance para jogos, para encarar Quad HD sem dificuldades, para rodar aplicações profissionais muito bem, então muita boa performance do Core i5 e também a capacidade de acelerar vários softwares da NVIDIA com a RTX 3060 Ti, então o resultado é uma máquina que é muito boa para trabalhar e também para jogar. Mas você está com a grana. Então vamos para o nosso último patamar de recomendações, vamos subir um pouquinho mais esse orçamento. Ok, R$10.000, agora a gente tem grana. E vamos então caprichar em todos os componentes, sem falha. Tem que ter um computador capaz de altas taxas de quadro, capaz de encarar aplicações profissionais, capaz de rodar em alta qualidade gráfica, games de alta resolução, encarar os FPS com altas taxas de quadro. Então, um PC para conseguir cumprir todas essas missões. Então, primeiro a gente vai caprichar mais no processador. O 10400 é um bom processador, mas a gente vai buscar um computador que garanta altas taxas de quadro e é por isso que a gente volta para a plataforma da AMD, nesse momento está em vantagem nesse assunto. Em questão de custo e benefício, o 5600X ainda é um dos processadores mais fortes disponíveis no mercado. Ele está aí na faixa, no momento que eu pesquisei, na faixa de uns R$1.400, ele é um dos melhores processadores nessa faixa de preço para altas taxas de quadro. Ficaria de olho só em, se você faz questão de, por exemplo, renderização, trabalha com alguma coisa que exija mais núcleos de threads, eu investiria um pouquinho mais, iria para os 1.800 e compraria o Ryzen 5800X. Outra possibilidade é o 5600, que é um processador que está chegando pouco acima dos R$1.000, mas eu ainda não estou recomendando o 5600 sem o X, porque a gente ainda não testou ele aqui no Adreno. Então eu prefiro ter os nossos testes rodados, ter visto a performance do 5600 sem X, antes de a gente recomendar ele. Mas o que a gente testou é esse carinha aqui, e ele é um dos melhores produtos em taxas de quadro, principalmente quando a gente avalia comparado com também o custo dele. Então, por exemplo, a Intel também tem produtos com taxas de quadro bastante altas, mas com custo mais alto do que esse que está entregando o 5600X. As memórias de 3200 voltam à mesa, no sentido figurado e também no literal elas continuam aqui, pelo que eu vejo. Mas agora lembre que a plataforma AMD dá suporte a 3200 MHz, então vale a pena você cuidar e comprar memórias de 3200 MHz, 2 módulos de 8 GB, como tem sido ao longo de todo esse vídeo, e SSD, porque se você ainda não tem, eu desisti de você a essa altura, você não quer montar um PC bom se você ainda não está no HD aí. E agora o resto das configurações. Então, a fonte vai ter que receber um bumpzinho, porque nós vamos agora para uns cara bravo. Agora nós estamos falando de máquinas capazes de encarar até 4K. Então, por parte da NVIDIA, nós temos a 3070 Ti. Então, este é o modelinho Founders Edition da AMD, NVIDIA. E por parte da AMD, nós temos este cara. Essa é a Radeon RX 6800. Então, são duas placas de vídeo do segmento de preço ali de mais ou menos os R$7.000. Tem ganhos relevantes de performance comparado com a 3060 Ti, não tão grandes quanto o avanço em preço. Então, definitivamente o custo-benefício... Meio bambinho o projeto da AMD, eu não tinha reparado antes. Digamos, o salto em preço é menor do que o salto em preço é muito maior que o salto em performance, mas se você está buscando uma bancada para ter performance para segurar 4K, você realmente tem que subir um pouco. Você vai precisar de um golinho extra de performance para não ter que abrir mão de qualidade gráfica. 3060 Ti vai conseguir 4K, mas não necessariamente em qualidade ultra ou alta. Ele vai depender bastante do DLSS para ela conseguir um bom patamar de performance. Esses caras aqui já são mais robustos, já estão indo para o 4K sem dificuldade, só liga tudo no alto e está resolvido. Ela balança, mas ela não cai. Eu acho que vai dar. Então, com isso, a gente precisa subir nossa especificação de fonte. As placas high-end vão precisar de uma fonte de 750 watts. Então, nosso orçamento de fonte já vai para os R$460 e com tudo isso aqui junto e uma baita de uma máquina, você vai gastar em torno de R$6.800 com os componentes. Lembrando aí que, claro, você vai precisar investir também no gabinete, se você não tem um gabinete ainda. Agora a gente já está indo para um processador que o 5600 eu recomendaria você comprar um cooler, não necessariamente usar o cooler que vem na caixa e não precise gastar muito com isso, mas sei lá, uns R$200, R$300 por um bom cooler a ar ou talvez até dar uma olhadinha em um liquid cooling.
Então esse orçamento todo aí fica mais ou menos na casa dos R$7.000. Bom, galera, essas são as nossas recomendações, acho que vão ajudar muito para quem está pensando em dar um upgrade em um componente só. Você já viu quais são as nossas recomendações dependendo do preço que você tem em mente. Também lembrando que eu fiz essa pesquisa de preço e no Brasil tudo é vendaval, então dependendo de quanto tempo depois você assistir esse vídeo, talvez ele tenha mudado bastante alguns desses valores, mas principalmente todos eles têm teste aqui no Adrenaline. Então se você quiser saber a performance de cada um desses componentes, tem vídeo de gameplay com processador, tem vídeo das placas de vídeo jogando também, você consegue dar uma olhada na performance para ver se eles atendem o que você está procurando. Então se você está na dúvida entre um e outro, às vezes eu recomendei opções AMD e Intel, por exemplo, ou Nvidia e AMD, assistir o nosso gameplay com os dois, ou dar uma olhadinha na nossa análise e ver qual é que atende melhor os games que você tem em mente, o estilo de gameplay e tudo mais. E galera, nós nos vemos numa próxima aí. Tchau, tchau!